excelente, né? Quanto à palestra, né? Quanto às intervenções. Eu tinha notado várias questões assim, pontuais, mas diante do quadro desolador, né? Aí eu queria aproveitar a inteligência acumulada, o conhecimento, que caminhos seriam possíveis para a gente reverter, né? Eu tenho feito, assim, eu participo de N grupos do WhatsApp, né? Passei 20 anos, 30 anos no Brasil, 20 anos na presidência da República, 7 anos no Ministério da Economia, eu sou da Petrobras, passei 7 anos no Macan. Então, assim, é aterrorizante, né? Eu estudei no Colégio Santo Agostinho, impressionante, e tudo é bom, né? É impressionante, mas tem um lado bom porque tem muita gente que não pensa desse jeito, né? Mas os que pensam de uma forma autoritária, né, de extrema-direita, é chocante. Inclusive amigos assim, de infância, né? Por isso eu fiz estudo de engenharia, e nem se fala, né? É difícil até conversar com amigos militares. Então meu caminho tem sido fazer grupos de diálogos em paralelo ao grupo principal. Vocês teriam um brainstorm, negócio de gestão, em outro lugar? Como é que se evitou a implantação do fascismo? Obrigado. O Chico, por certas décadas da minha vida, e algumas coisas que talvez sejam interessantes de ser colocadas e não tem nada a ver com essa discussão política, é que Dona Maria Amélia, que ela proporcionou uma casa que era um ambiente de encontro. Então eu conheci lá o Vinícius, então o Chico convivia com o Vinícius, o Paulo Mendes de Campos, Flávio de Carvalho, o pessoal do modernismo. Então isso aí, e ela era a pessoa que fazia questão de abrir a casa, de ligar, às vezes me ligava pessoalmente, Vinícius, vem jantar que vai ter uma conversa interessante. Então, e aí contavam essas histórias todas. Isso proporcionou também essa vivência intelectual e convive com escritores, etc., além da biblioteca e de tudo que o Dr. Sérgio proporcionava aos filhos todos, né? E o Chico que mais foi por esse lado. E também a coisa da música, eu particularmente acho uma das melhores músicas dele, Pedro Pedreiro. Eu conheci o Chico, eu tinha 15, ele tinha 17, e ele tinha feito Pedro Pedreiro. Quando eu escutei aquilo, eu não acreditei que um garoto de 17 anos fizesse aquela poesia e com um tema de um Pedro Pedreiro terceiro esperando o trem. Então, são coisas assim que marcaram, vamos dizer, provavelmente ele já foi marcado por essa vida de convivência, que Dona Maria Amélia foi uma pessoa que também incentivou muito. Os grupos todos dos festivais se reuniam depois do festival, a gente ia para Coburi, que aparece aí a imagem, 35, então lá os grupos que eram mais da MPB conheciam os grupos que começaram com o tropicalismo. Eu tinha uma interação, e quem promovia tudo isso era a Dona Maria Amélia, né? E ela não foi mencionada, então eu estou querendo fazer. Fique defendendo ela. A Cristina fez arquitetura, né? E depois, além de eu ser colega das irmãs e amiga da família, e Dr. Sérgio, eu gostava muito, me chamava de pizza. E depois nós estudamos arquitetura juntos, né? Então a gente participou daquela época toda dos movimentos estudantis, etc. O Chico largou no 4º ano e eu continuei, enfim. Então assim, teve também a FAO. Como você não tinha faculdades de outras coisas artísticas, você que a FAO virava um centro de encontro, de coisas de política, de intelectuais, de artistas, de músicos.
músicos que vinham da favela, do Rio, aí era um sambafa, uma coisa que a gente fazia depois do horário da escola, né, com o Grêmio. Então, era uma coisa muito de memórias da música brasileira, dos sambas antigos e tal. E é claro, ele já tinha esse convívio com a Bossa Nova, porque a Nilcha foi casada com o João Gilberto muitos anos, né? O João Gilberto é o pai da Bebel. E então ele teve esses dois ambientes, quer dizer, o ambiente da política, da faculdade de arquitetura, que era muito intenso, que tinham muita gente de teatro. A pessoa queria fazer uma coisa artística, não tinha onde ia para a arquitetura. Aí de lá, às vezes, virava diretor de teatro, cineasta, qualquer coisa ligada à criação, né? E tinha esse ambiente político assim, bastante contestador, então foi muito interessante. Mas sem esquecer a Dona Maria Amélia. Obrigada. Muito bem. Para não esquecer, diria logo que depois eu converso com vocês para pedir uma entrevista. Vocês se encontram amanhã lá em casa, ou lá em casa? Eu queria saber a opinião do senhor com relação a qual olhar hoje, né, nesse momento de crise, a gente pode lançar esses clássicos, né, que se pretendia uma década de tentar a ler o Brasil, né, a desvendar o que é o Brasil, porque eu acho que a minha geração que está se formando agora tem muita déficit, né, nessas leituras, e eu me vejo, eu sempre falo com ela, nossa, como eu me formei com tantas lacunas, porque eu acho que já desde a década de 80 a gente tem, assim, as pessoas leem as resenhas desses clássicos, mas não leem os clássicos, e por isso saem da universidade com impressões muito erradas, né, como eu estou falando com ela lá nos círculos. Eu nunca ouvi várias coisas que ele falou sobre Gilberto Freire, que eu sei por causa das nossas conversas, né, pela leitura. Mas as pessoas não passam da democracia racial, da coisa rasa, né, porque a gente já não lê mais isso nas universidades, infelizmente. Mas eu acho que nos momentos de crise são momentos também de oportunidade. Então eu queria saber qual a visão que o senhor tem sobre como a gente pode reolhar esses clássicos que se pretendiam a ler o Brasil, né, que foram importantes na década de 30, que eu acho que é uma oportunidade da gente, né, lançar novos olhares, reler e tentar reentender esses clássicos, né, nesse momento de crise. Eu queria saber o que você acha sobre isso. Posso responder depois de perguntar? O senhor pode o que você quiser. Ok? Dá 3 nesse jogo. Bom, Zé Carlos, que caminhos para reverter é o tal negócio, quer dizer, isso é uma tarefa coletiva, não seria eu que acharia que se possa enunciar assim caminhos fáceis para reverter. Mas um deles é esse, retomar os verdadeiros debates e começar por retomar essas questões mais a fundo. Uma delas, que me espanta hoje, como vários colegas que eu vejo, tem especialistas de movimentos sociais. E uma das coisas que é também muito impressionante é, sem dúvida nenhuma, uma análise mais detida. Quer dizer, isso, aliás, o Antônio, desculpa, vou dar a referência completa. O Antônio Cândido acredita ao Sérgio Buarque o fato de que, ao contrário de muitos da roda dele, de botarem os intelectuais como dando os rumos da coletividade, ele atribuía ao povo ao povo, quer dizer, essas camadas da população que não estavam nem no mundo intelectual e no mundo da política, o que explicaria a proximidade que ele ficou nas rodas do Partido dos Trabalhadores quando foi construído. Bom, uma das coisas que me espanta é que a gente não tenha retomado a ideia que a saída da ditadura de 64 e 85 teve nos movimentos, tanto os operários, quanto nos movimentos no campo, quanto
em várias outras mobilizações em bairros desprovidos, uma componente central. E que se há uma coisa que basta comparar o Partido dos Trabalhadores com qualquer partido comunista que o precedeu, ou qualquer outra organização política de esquerda, de extrema esquerda, fosse stalinista, trotskista, anarquista, o que fosse, nunca teve uma composição tão grande, enraizada dentro de mobilizações concretas, e foi a partir desse trabalho, quer dizer, e a própria Igreja Católica, que a própria Igreja Católica, na sua competição religiosa, começou a criar pastorais que foram centrais na formação de novas lideranças que vieram a contribuir nesse processo todo. Eu me lembro também de, bom, aí um pouco de testemunho, mas da gente, quer dizer, a gente sabia que em São Paulo existia isso, que em Belo Horizonte existia isso e tal, mas que de repente você descobria que no Acre, em Rondônia, no Maranhão, tinha gente que você nem sabia que confluía nesse tipo de mobilização. Entende? E eu acho que de uns tempos para cá, essa questão, enfim, essa acusação de corrupção, eu acho que ao invés de ser uma corrupção só econômica, foi quase como se as pessoas estivessem corrompidas no sentido de elas mesmas atingidas e colocadas numa posição de indignidade. E isso fez um mal terrível, que é o mal de perda da memória. Quer dizer, de não mais, nem mais, quer dizer, lembrar do que, como se tivessem participado de coisas que não deviam e que depois não se pode mais resgatar para tentar entender melhor como possa, exatamente a sua pergunta, como é que essa atividade de reversão possa ter. Porque é evidente que os militares tinham um poder enorme, mas, quer dizer, diante de determinadas configurações de movimentos, era nítido que eles tinham que negociar, tinham que pensar. Bom, eu acho que é isso, quer dizer, tanto uma atividade de debate, de discussão, de muita leitura. Eu acho que voltar. Bom, aí eu vou um pouco para a sua pergunta, quer dizer, que realmente eu acho que houve um trabalho de apagamento não precisa tocar nessa biblioteca, não precisa tocar nisso todo, não, porque agora as novas ideias estão vindo daqui, dali, tem sempre gente que tem na manga do colete ideias novas que serão uma maravilha, entende? Mas e isso não é confrontado com o conjunto, quer dizer, nisso até a frequência dos livros do Chico Buarque é muito interessante, porque ele está revelando o tempo todo como a biblioteca do pai era importante para ele. Quer dizer, a biblioteca do pai, quer dizer, está lá uma soma de discursos, de coisas, que não é para ser aceito, é para ser lido e pensado, lido e refletido. Quer dizer, bom, e aí eu te diria que sem medo de errar, anos 20, 30 e 40 no Brasil, muito ao contrário de ser coisas que a gente conhece bem, não conhece não. Entendeu? A história dessas editoras, por exemplo, começam agora a haver algumas teses de doutorado sobre ela. Recentemente, lá no IESP, sobre a Zahar. Tem a Brasiliense mesmo até hoje. Eu conheço monografia sobre a Brasiliense, tem algumas coisas. Mas não... Vou voltar aqui. Ninguém que eu conheça fez a história da Universidade do Distrito Federal. É um absurdo. É um absurdo. Quer dizer, a Universidade do Distrito Federal é a primeira tentativa feita no Rio de Janeiro e competindo com a USP. Quer dizer, se a gente quiser entender a competição das elites brasileiras entre as elites paulistas e não era no Rio de Janeiro, não era, quer dizer, Anísio Teixeira, Gilberto Freire e tudo mais, não eram cariocas.
Eles vieram para cá em função dessa nova ideia de uma universidade nova e antenada com o mundo internacional. Então, cá entre nós, realmente os anos 30 aí, tem muita coisa para ser feita e pensada para valer. Eu vou dar mais um exemplo só, que aqui eu não entrei nisso, mas quando eu comecei a pensar, né, como aconteceu, que alguns em São Paulo não querem nem aceitar o nome de revolução, que fica só falando que 1930 foi golpe de Estado. E como golpe de Estado? Quer dizer, Getúlio Vargas era presidente de uma província no sul do país. José Neto de Almeida estava na Paraíba. Quer dizer, como é que golpe de Estado, como ele não tinha acesso a nenhum membro do Exército, mas a configuração das forças que fez do Levante de 1930 um sucesso, ao contrário de ser simples, é extremamente complicado. Extremamente complicado. Para se entender como é que um grupo do Rio Grande do Sul se junta com um grupo de Minas Gerais, que era, e Paraíba, que nos estados do Nordeste não é, como Pernambuco e Bahia, que pesa forte. Né? E ao fazer isso, é uma coisa muito interessante que eu usei, depois eu posso até dar as referências completas, que é dito pelo Barbosa Lima Sobrinho, esse que foi famoso, e que na época era apenas um militante lá em Pernambuco, mas uma pessoa que foi fundamental depois da Revolução de 30. Ele diz uma coisa assim: olha, a Revolução foi feita, era uma adição de não, mas que ninguém sabia o que seria o sim depois da vitória. Então ele explica essa efervescência intelectual logo depois dos anos 30, exatamente porque eles não tinham programa, exatamente porque eles não sabiam direito o que fazer. Então, como não sabia o que fazer, você tem gente para todo lado que começa a dizer assim: mas como é que eu consigo cristalizar propostas que tenham... Então, ele é um livro sobre Alberto Torres. Ele diz assim: Alberto Torres estava morto desde 1917, e Alberto Torres foi redescoberto a partir de 1930, por uma série de indivíduos. E isso tem a ver com essa maneira. Então, é só para dizer que essa volta sobre esses anos aí são absolutamente, me parece, absolutamente importantes. E isso de trabalhar, a gente sempre trabalha com e contra aquilo que recebeu. Uma das formas é sempre dizer se aquilo é ainda explicativo ou não é explicativo. Eu acho que essa atitude que você teve, dizer, ó, muitas das coisas que eu aprendi é como se isso não tivesse lugar, e é pelo contrário. Mas isso não é só aqui não, quer dizer, vou dar um exemplo na Europa. Quer dizer, uma das questões hoje em dia que você vê na França que as pessoas retomam é o que significou a aliança do De Gaulle com os comunistas no final da resistência francesa frente ao avanço das tropas americanas. E de repente você vê que uma multidão de fatos que aconteceram estavam sendo completamente esquecidos. Então, essa questão, é uma questão constante para os historiadores, quer dizer, a partir dos desafios do presente, você voltar lá em jogo. Bom, quanto à questão da Dona Maria Amélia, eu assumo perfeitamente que não falei, e para dizer até, bom, primeiro que eu quero a entrevista para entender melhor o que era a Faculdade de Arquitetura naquele momento, e o irmão alemão, o depoimento, o pai é massacrante, né? A gente vê um pai que sabe tudo, tem todos os livros, que ele não tem acesso ao pai, que ele bota o irmão
para falar com o pai, mas ele nunca tem acesso ao pai e tal. Então, Adúltero. isso, quer dizer, bom, pois é, ele vai, não, mas adúltero não, porque o pai teve essa relação antes de casar com a mãe. Antes, não foi antes. Mas, enfim, mas tem esse negócio de o pai não assumiu um filho que nasceu numa Alemanha complicada, né? Tem a carta escondida. Isso, aí tem a carta escondida nos livros, e ele vai. É exatamente isso, quer dizer, há uma relação complicada com o pai que aparece aí. Agora, a relação que é sempre carinhosa, sempre é com a mãe. Inclusive, uma certa denúncia que a mãe está sendo explorada pelo pai. Porque a todo momento que o pai precisa de livro, ele não vai buscar, ele pede assunta e pede a ela para fazer. E aí ele fala das tortas que a mãe faz, esse clima que você também produziu, quer dizer, é nítido que há aí um afeto muito grande e realmente ela deve ter jogado um papel decisivo nisso que você fala. E era uma mulher cultíssima e inteligentíssima também. Imagina. E aí ficou fora do jogo, né? Porque na prática ela mesmo não teve. Na verdade, ela tinha 7 filhos, então ela não tinha muito Sim, quer dizer, pois tempo é. para. Ela ficou. Desculpe. Pode falar. Ela ficou fora do jogo, entre aspas, porque a sociedade brasileira ainda é patriarcal, a hegemonia do homem branco. Por isso que o Chico Buarque não foi só dito para ele no Leblon, vá para Cuba, foi dito também seu viado, que é outro núcleo que no Brasil a gente precisa vencer esse machismo desgraçado. Eu adoro Gilberto Freire e tem um livro sobre ele chamado Erotismo Brasileira. Meu nome é Helena Bucaiu. E essa componente, você tocou no ponto que só quem esclareceu foi a Maria Lúcia Palhares Buck, que chamou inclusive, como é que é? Enfim, fazendo referência a Oxford e tal, ela vai retraçar como o homossexualismo era importante nas grandes universidades inglesas. E aí. Gilberto Freire cita ela. Não sei. Não, é que ela pegou as cartas dele, onde ele fala da relação, que está lá nos arquivos dele, das relações homossexuais que ele teve com o livro chama-se O Vitoriano nos Trópicos. Ele fala na Inglaterra, os homens namoravam homens e as mulheres namoravam mulheres, e eu também namorei homens, numa carta para alguém que agora não no Tempos Mortos e Outros Tempos, que é um dos livros que ele publicou, ele, na verdade, e isso é impressionante, e depois eu vi, tinha uma carta do Zé Olímpio, dizendo, meu compadre, isso não dá certo. Na França pode falar que teve relação na Inglaterra, mas aqui no Brasil você não vai fazer uma coisa. E ele não aceitou tirar as referências que fez. Quer dizer, isso aí ele peitou o negócio e disse, não, a coisa é bom. Pois é, mas eu acho que voltar sobre todas essas coisas ilustra bem a coisa nossa. Agora, reconstruir aí essa sociabilidade toda da casa do Sérgio Buarque, como reconstruir aí os movimentos. Que era a biblioteca e as pessoas. Também eram Isso, lógico. E as pessoas. As pessoas que eram autores dos livros. Que eram, muitos autores de livros, poetas, músicos, artistas plásticos, então isso aí era um universo muito especial. A Rua Buri 35 tinha um lugar assim em São Paulo como nenhum outro. E assim, como se sabe, esse é um trabalho invisível das mulheres. As mulheres, na verdade, é elas que tecem
essas redes de relações que são centrais para as coisas acontecerem. Isso, se ninguém nunca leu, tem um trabalho de uma colega de São Paulo, que é minha, Letícia Caneto, que tem artigos sobre o trabalho que as mulheres fazem para que os homens políticos possam fazer o que eles fazem, que vai nesse sentido, quer dizer, os aniversários, as lembranças todas, os dias de festas, enfim, esses pontos. Agora, deixa eu voltar um ponto aqui, que eu acho que é esse negócio que também me fascina, tanto no Chico quanto no Sérgio Buarque. É voltar com essa sociabilidade, assim, bem crua e nua, para não deixar que a política e a economia esmaguem essa dimensão da vida. Quer dizer, de obrigar a gente a pensar nisso para poder melhor entender até o que se passa no outro nível. Deixa eu fazer até uma pergunta, porque no livro O Irmão Alemão, ele, para desenhar a questão da repressão, ele faz menção de um irmão dele que teria sido preso, ele coloca como desaparecido. Na família do Chico chegou a ter alguém preso? Não, os irmãos eram Sergito e Álvaro. Isso. E eles eram bastante de esquerda, mas eles não foram não presos. Chegaram, não, pois é, porque aí no livro aparece como sendo... aí seria uma ficção. Pois é, seria uma parte da ficção, mas que... É isso que eu queria entender, se tinha alguma coisa mais diretamente envolvida, porque esse é um dos pouquíssimos momentos onde o pai sai do escritório e grita, e começa a gritar quando os policiais estão dentro da casa. Mas ele restitui esse ambiente. É uma ficção, porque esse assunto do irmão alemão era um tabu. Olha, a gente convivia lá, ia umas 3, 4 vezes na semana, então nunca se tocou nesse assunto. Isso foi uma coisa que o Chico resgatou depois. Segundo ele, foi mencionado, ele tinha 22 anos, quando Manuel Bandeira mencionou isso, é coisa do filho alemão do seu pai, ele nunca tinha ouvido falar. Mas ele também nunca comentou. Isso foi, ele escreveu esse livro muito depois, né? Agora, quando a gente lê o livro, verifica que o Sérgio Buarque escreveu várias cartas. Cartas, sim, pois é. Várias cartas foram mandadas para a Alemanha e a coisa é tão mais que a Alemanha pede o atestado dos pais do Sérgio Buarque para provar que não é judeu. Senão o povo da criança não podia ser adotado. No capítulo que ele dizer, a questão racial também não, é isso, ela não é referente apenas ao Brasil. Aí aparece isso com uma força grande nas cartas. Agora, se vocês tiverem vontade de fazer... Coisa que, pelo menos, inquieta muito. Nos últimos 13 anos, a gente, de alguma forma, tentou reverter esse processo. E a virulência que veio com as elites nessas últimas eleições está expressa em todas as ações de violência, de racismo, de intolerância. Como é que você vê, né, essa cultura, 56 milhões contra 45 milhões, isso não é tão claro, não é quantificado em termos das eleições, mas tem um grupo no Brasil que avançou civilizatoriamente, né, e tem outro grupo que ficou, né, com o aumento da população, com essa visão anterior das elites, racistas, intolerantes e tudo mais. E aí você colocou uma outra questão que me inquieta profundamente, os magistrados. O que acontece com as magistraturas hoje, que o discurso
permanentemente de direcionar a população, porque a população é ignara, tá? Diante de uma percepção extremamente legalista da sociedade. Tá? Como é que isso entra, e aí tem um componente que você se referia na construção do PT da Igreja Católica, e tem um componente da pseudo-igreja hoje que gera um Messias que se diz empoderado por Deus para fazer o governo desse país. Se diz. Né? Como é que você vê essa mudança? Porque eu acho que não existe um contínuo até hoje. Né? Existem grupos dessa sociedade que se rebelaram, que aceitam as diferenças, que aceitam os outros e tudo mais, e aquele que ficou como estava, né, no início do século passado, ou talvez antes. Como é que você percebe essa mudança praticada por um regime político, né, baseado no sindicato, que foi se degradando em alguns termos, mas tinha uma construção essencialmente do regime de trabalho, na relação do trabalho e tudo mais? E aí você tem um embate político, né? Você chegou a uma situação econômica de sexta potência mundial do ponto de vista econômico, e de repente a magistratura gera, que é a discussão do Toffoli e do Laiol recente, né? Que a Lava Jato talvez tenha arrebentado com muitas empresas brasileiras. Como é que isso funciona? E você percebe que não existe uma economia avançando, se desenvolvendo, se você não tiver, né, essa questão da união dos irmãos brasileiros, da população como um todo. Você tem uma divisão, é impossível avançar, né, com essa ruptura de dois grupos tão claramente expressas nas eleições. Como é que você vê essa questão? Você já imaginou que isso tudo não vejo facilmente, nem isso decorre, o que eu vou dizer aqui, decorre diretamente dessas atividades de pesquisa. Tem muitas coisas que, já que você colocou, eu acho que são desafios a serem enfrentados, mas não tenho resposta real aí. Uma das que eu tenho, que eu acho que é esse ponto, que eu estou interessado nisso, é esse ponto da magistratura. Que você pode reverter relações eleitorais de executivo, você pode reverter relações eleitorais parlamentares, e com esse tipo de procedimento que o judiciário está tendo, nós podemos ter aqui um fator de crise institucional como nenhum outro. E acho que tem, quer dizer, o entendimento desse novo grupo de magistrados que de repente que entrou, que se considera meritocrático e que quer ter um monopólio da visão sobre o que é bom para o Estado e para todos. Quer dizer, esse eu acho que é uma componente nova que nem nas comparações que eu vi com o pessoal das mãos limpas italianas, nem isso fica claro, né? Quer dizer, a componente, o trajeto, o itinerário brasileiro do grupo de Curitiba parece ter coisa. Bom, o grupo que eu conheço está fazendo um trabalho muito bom sobre isso, é o grupo de Ciência Política do Rio Grande do Sul. Tem um pessoal que está fazendo análise biográficas e tal, e olhando o tipo de coisa que entraram e tal. E isso me parece decisivo, quer dizer, parece decisivo entender quem são os magistrados e quem são essas instituições. Inclusive, essa coisa, quer dizer, algumas dessas, por exemplo, a ideia é que o Lula disse, bom, se eles indicaram esses nomes, então eu pego o Janot. Eu me lembro de uma vez que estavam discutindo, não está mais aqui, o Charles. E o Charles chegou e disse, mas é impossível, como é que se ganha uma eleição presidencial num momento extremamente difícil e você se demite de
frente a um posto chave de um jogo complicado, você acredita simplesmente a um grupo profissional o monopólio do exercício da nomeação aí no jogo. Então, acho que aí, e há uma outra coisa que isso é um sociólogo francês, junto com o Desalé, que já tinha até chamado a atenção que na subida dos economistas há um descarte do predomínio dos juristas como elites fundamentais, em que então que há uma espécie de revanche também dos juristas de dizer, não, direito é direito é um saber de Estado fundamental e que isso não pode ser prerrogativa de grupos novos como são esses. O mercado não pode completamente dizer o que é pertinente ou não pertinente. De qualquer maneira, ao dizer tudo isso, eu também tenho ideia das limitações que eu estou dizendo. Quer dizer, isso aí a gente tem que realmente prestar uma atenção danada. Acho que esse ponto, esse é um ponto do jogo. O outro que você coloca, que é, quer dizer, que é como o jornalismo está estruturando as nossas percepções e afasta-se das questões. Por exemplo, uma delas é o seguinte: a gente fica como se tivesse reduzido a dois polos, ou o polo bolsonarista ou o polo do PT e mais o Lula, como se a responsabilidade do PSDB, do senhor Fernando Henrique Cardoso, do senhor Aécio Neves, do senhor Ciro Gomes, do senhor Tasso Gereissati, e por aí vai, de todo mundo que estava no meio, como se esse pessoal que lavou as mãos, numa hora crucial, aquilo que os políticos brasileiros não fizeram, se os franceses tivessem feito, se na hora da eleição do Le Pen todo mundo não aceitasse que ia votar no Jacques Chirac, tampando o nariz, mas votando no Jacques Chirac, a evolução das instituições europeias tinha sido outra. E o senhor Fernando Henrique Cardoso, como os outros, lavaram as mãos. Então, e sinceramente, isso não volta. Quer dizer, de repente ainda escrevem artigos dizendo que está faltando alguém no centro. Mas como está faltando alguém no centro? Onde é que estão? Onde é que estão as pessoas todas que estavam DEM, não sei o que? Pede autocrítica para os outros. Pois pede autocrítica para os outros, mas eles é como se estivessem acima de toda. Então, me parece que essa mesma análise para os magistrados é preciso fazer com a classe política como um todo. Quem são os parlamentares e os brasileiros e como operam? Aí eu vou dizer uma coisa que eu estou fazendo pessoalmente, mas eu estou bobo, como sempre trabalhei com coisas do campo, e uma das coisas assim que era verificado já há muito tempo, bom, eu te conheço até bem mais que eu, o que mais bloqueia a transformação de grandes propriedades falidas em explorações familiares é a transfusão de sangue que se faz para os grandes proprietários falidos. E aí, nos últimos tempos, eu tenho tentado agora ver os perdões de dívida que são feitos para a famosa bancada ruralista. O que é essa bancada ruralista? É impressionante, mas absolutamente impressionante. Quer dizer, o perdão da dívida, e aí eu pensei que ninguém tivesse estimado, e para minha até satisfação mais recente, vi que há bons trabalhos de economistas novos e tal, que foram lá, pegaram e fizeram, e é uma coisa incrível, né? E que esse pessoal chantageia tanto que a
a Dilma Rousseff tratava esse pessoal como se aliado fosse. Entendeu? Eu acho que isso tudo a gente tem que considerar. Entende? Então, esse pessoal, quer dizer, então há mecanismos aí que a gente está conhecendo um pouco dos modos de funcionamento da coisa. Então, eu também não botaria assim aqueles que são herdeiros dessas representações e aqueles que não são mais. O que eu acho é que, nós temos uma pesada herança que, no certo sentido, atinge, eu diria, quase a todo mundo, e que isso obriga uma espécie de reflexão mais funda sobre como é que a gente vai passar por isso. Outro dia eu vi, por exemplo, a demarcação de terras indígenas é uma coisa que foi feita de final dos anos 70 para diante. Hoje em dia, realmente, os grupos... Aí você tem a declaração da Maria Manuela Carneiro da Cunha de que a coisa terrível é que tem território indígena que está demarcado e que está invadido, que ninguém bota para fora. E outro dia, mas o argumento é que os índios ganharam terra demais. Quer dizer, e aí você... É aquela coisa de você... Quer dizer, essa maneira como a gente naturalizou o desconhecimento que nós temos dos grupos mais desprovidos, eu acho que isso é muito inquietante. Se a gente quiser reverter totalmente, tem que dizer, olha, esse que está mais perto de mim não é meu irmão. E tem outros que eu não sei como é que vão reagir, mas que eu tenho que saber como é que essas pessoas estão funcionando. Okay? Eu sei que esse, quer dizer, a única coisa que eu sei é o seguinte, foi esse, bom, eu vou comparar coisas, quer dizer, se eu pego de 65 até 71, 72, eu diria que os debates todos, que ela mencionou, na esquerda brasileira foi o caminho é pacífico, o caminho é pela luta armada. E aí a opção pela luta armada tornou-se completamente hegemônica. E se a gente volta sobre esses anos, vai ver que essa opção foi uma opção importante. Ela pegou novas gerações, ela pegou outros grupos e tal. Bom, e aí ela foi destruída fisicamente e moralmente. E a partir de, eu diria, mais ou menos ali onde há o suicídio do Vladimir Herzog, em 75, que atingiu todos os grupos, inclusive o antigo Partido Comunista, a partir desse momento todo mundo começou a ter uma outra expressãozinha, assim, trabalho de base. E começou a fazer de uma forma modesta uma série de atividades que levaram a produzir outros circuitos de pensamento, de ação e tal, que isso foi, eu diria, extremamente importante quando a gente olha 78, 79, 80 e a campanha das diretas. Eu não sei se isso dá certo de novo, mas me parece que esse pode também ser uma via de, quer dizer, eu acho, como você falou, por exemplo, recriar circuitos que queiram debater, trocar ideias, eu acho tudo isso fundamental. Mas acho fundamental, de novo, a preocupação com alargar a composição social dos circuitos. Inclusive aquela coisa, quer dizer, quem usa computador, quem usa é quem tem um grau de escolaridade elevado. Né? Quem lê blog, né? Então você tem sempre aquela preocupação que lá atrás tinha os anarquistas. Se eu quiser difundir as minhas coisas, como é que eu faço? Tem gente que é analfabeta, então eu vou ter que ter gente que vai ler para eles. E aí você começa a ter uma série de formas também. Eu acho que isso não é politização da nossa atividade, é politização da nossa sobrevivência.
do jeito que a gente está indo, como você diz, as janelas vão fechando e a gente vai dando cada vez mais. Agora, bom, era tudo sobre isso. E de outro lado, realmente, que ingenuidade a nossa achar que os meios de imprensa não tinham que ser regulamentados. Eu acho que você está falando da dimensão fundamental, porque esta é uma dimensão fundamental, porque a mídia forma a opinião pública, esse monopólio da... Eu tenho sobre como a gente pode reolhar esses clássicos que se pretendiam a ler o Brasil, né, que foram importantes na década de 30, que eu acho que é uma oportunidade da gente, né, lançar novos olhares, reler e tentar reentender esses clássicos, né, nesse momento de crise. Eu queria saber o que você acha sobre isso. Posso responder depois? Pode. O senhor pode o que você quiser. Ok? Dá 3 nesse jogo. Bom, Zé Carlos, bom, que caminhos para reverter é o tal negócio, quer dizer, isso é uma tarefa coletiva, não seria eu que acharia que se possa enunciar assim caminhos fáceis para reverter. Mas um deles é esse, retomar os verdadeiros debates e começar por retomar essas questões mais a fundo. Uma delas, que me espanta hoje, como vários colegas que eu vejo, tem especialistas de movimentos sociais. E uma das coisas que é também muito impressionante é, sem dúvida nenhuma, uma análise mais detida. Quer dizer, isso, aliás, o Antônio, desculpa, vou dar a referência completa. O Antônio Cândido acredita ao Sérgio Buarque o fato de que, ao contrário de muitos da roda dele, de botarem os intelectuais como dando os rumos da coletividade, ele atribuía ao povo ao povo, quer dizer, essas camadas da população que não estavam nem no mundo intelectual e no mundo da política, o que explicaria a proximidade que ele ficou nas rodas do Partido dos Trabalhadores quando foi construído. Bom, uma das coisas que me espanta é que a gente não tenha retomado a ideia que a saída da ditadura de 64 e 85 teve nos movimentos, tanto os operários, quanto nos movimentos no campo, quanto em várias outras mobilizações em bairros desprovidos, uma componente central. E que se há uma coisa que basta comparar o Partido dos Trabalhadores com qualquer partido comunista que o precedeu, ou qualquer outra organização política de esquerda, de extrema esquerda, fosse stalinista, trotskista, anarquista, o que fosse, nunca teve uma composição tão grande, enraizada dentro de mobilizações concretas, e foi a partir desse trabalho, quer dizer, e a própria Igreja Católica, que a própria Igreja Católica, na sua competição religiosa, começou a criar pastorais que foram centrais na formação de novas lideranças que vieram a contribuir nesse processo todo. Eu me lembro também um pouco de testemunho, mas da gente, quer dizer, a gente sabia que em São Paulo existia isso, que em Belo Horizonte existia isso e tal, mas que de repente se descobria que no Acre, em Rondônia, no Maranhão, tinha gente que você nem sabia que confluía nesse tipo de mobilização. Entende? E eu acho que de uns tempos para cá, essa questão, enfim, essa acusação de corrupção, eu acho que ao invés de ser uma corrupção só econômica, foi quase como se as pessoas estivessem corrompidas no sentido de elas mesmas atingidas e colocadas numa posição de indignidade.
E isso fez um mal terrível, que é o mal de perda da memória. Quer dizer, de não mais, nem mais, quer dizer, lembrar do que, como se tivessem participado de coisas que não deviam e que depois não se pode mais resgatar para tentar entender melhor como possa, exatamente a sua pergunta, como é que essa atividade de reversão possa ter. Porque é evidente que os militares tinham um poder enorme, aquilo, mas, quer dizer, diante de determinadas configurações de movimentos, era nítido que eles tinham que negociar, tinham que pensar. Bom, eu acho que é isso, quer dizer, tanto uma atividade de debate, de discussão, de muita leitura. Eu acho que voltar. Bom, aí eu vou um pouco para a sua pergunta, quer dizer, que realmente eu acho que houve um trabalho de apagamento de. Não precisa tocar nessa biblioteca, não. Não precisa tocar nisso todo, não, porque agora as novas ideias estão vindo daqui, dali. Tem sempre gente que tem na manga do colete ideias novas que serão maravilha. Entende? Mas e isso não é confrontado com o conjunto, quer dizer, nisso até a frequência dos livros do Chico Buarque é muito interessante, porque ele está revelando o tempo todo como a biblioteca do pai era importante para ele. Quer dizer, a biblioteca do pai, quer dizer, está lá uma soma de discursos, de coisas, que não é para ser aceito, é para ser lido e pensado, lido e refletido. Quer dizer, bom, e aí eu te diria que sem medo de errar, anos 20, 30 e 40 no Brasil, muito ao contrário de ser coisas que a gente conhece bem, não conhece não. Entendeu? A história dessas editoras, por exemplo, começam agora a haver algumas teses de doutorado sobre ela. Recentemente, lá no IESP, sobre a Zahar. Tem a brasiliense mesmo até hoje. Eu conheço monografia sobre a brasiliense, tem algumas coisas. Mas não... Vou voltar aqui. Ninguém que eu conheça fez a história da Universidade do Distrito Federal. É um absurdo. É um absurdo. Quer dizer, a Universidade do Distrito Federal é a primeira tentativa feita no Rio de Janeiro e competindo com a USP. Quer dizer, se a gente quiser entender a competição das elites brasileiras entre as elites paulistas e não era no Rio de Janeiro, não era, quer dizer, Anísio Teixeira, Gilberto Freire e tudo mais, não eram cariocas. Mas eles vieram para cá em função dessa nova ideia de uma universidade nova e antenada com o mundo internacional. Então, cá entre nós, realmente os anos 30 aí, tem muita coisa para ser feita e pensada para valer. Eu vou dar mais um exemplo só, que aqui eu não entrei nisso, mas quando eu comecei a pensar, né, como aconteceu, que alguns em São Paulo não querem nem aceitar o nome de revolução, que fica só falando que 1930 foi golpe de Estado. E como golpe de Estado? Quer dizer, Getúlio Vargas era presidente de uma província no sul do país. José Médio de Almeida estava na Paraíba. Quer dizer, como é que... golpe de Estado como? Ele não tinha acesso a nenhum membro do Exército, mas a configuração das forças que fez do Levante de 1930 um sucesso, ao contrário de ser simples, é extremamente complicado. Extremamente complicado. Para se entender como é que um grupo do Rio Grande do Sul se junta com um grupo de Minas Gerais, que era... E Paraíba, que nos estados do Nordeste não é, como Pernambuco e Bahia, que pesa forte. Né? E, ao fazer isso, é uma coisa muito interessante que eu usei, depois eu posso até dar a referência completa, que é dito pelo Barbosa Lima Sobrinho,
esse que foi famoso, e que na época era apenas um militante lá em Pernambuco, mas uma pessoa que foi fundamental depois da Revolução de 30. Ele diz uma coisa assim: olha, a Revolução foi feita, era uma adição de não, mas que ninguém sabia o que seria o sim depois da vitória. Então ele explica essa efervescência intelectual logo depois dos anos 30, exatamente porque eles não tinham programa, exatamente porque eles não sabiam direito o que fazer. Então, como não sabia o que fazer, você tem gente para todo lado que começa a dizer assim: mas como é que eu consigo cristalizar propostas que tenham... Então, ele é um livro sobre Alberto Torres. Ele diz assim: Alberto Torres estava morto desde 1917. Ele diz: Alberto Torres foi redescoberto a partir de 1930 por uma série de indivíduos. Isso tem a ver com essa maneira. Então, é só para dizer que essa volta sobre esses anos aí são absolutamente, me parece, absolutamente importantes. E isso de trabalhar, a gente sempre trabalha com e contra aquilo que recebeu. Uma das formas é sempre dizer se aquilo é ainda explicativo ou não é explicativo. Eu acho que essa atitude que você teve, dizer, ó, muitas das coisas que eu aprendi é como se isso não tivesse lugar, e é pelo contrário. Mas isso não é só aqui não, quer dizer, vou dar um exemplo na Europa. Quer dizer, uma das questões hoje em dia que você vê na França que as pessoas retomam é o que significou a aliança do De Gaulle com os comunistas no final da resistência francesa frente ao avanço das tropas americanas. E de repente você vê que uma multidão de fatos que aconteceram estavam sendo completamente esquecidos. Então, essa questão, é uma questão constante para os historiadores, quer dizer, a partir dos desafios do presente, você voltar lá em jogo. Bom, quanto à questão da Dona Maria Amélia, eu assumo perfeitamente que não falei, e para dizer até, bom, primeiro que eu quero a entrevista para entender melhor o que era a Faculdade de Arquitetura naquele momento, e o irmão alemão, o depoimento, o pai é massacrante, né? A gente vê um pai que sabe tudo, tem todos os livros, que ele não tem acesso ao pai, que ele bota o irmão para falar com o pai, mas ele nunca tem acesso ao pai e tal. Então, adúltero. Isso, quer dizer, bom, pois é, ele vai, não, mas adúltero não, porque o pai teve essa relação antes de casar com mas, enfim, mas tem esse negócio de o pai não assumiu um filho que nasceu numa Alemanha complicada, né? Tem a carta escondida. Isso, aí tem a carta escondida nos livros, e ele vai, é exatamente isso, quer dizer, há uma relação complicada com o pai que aparece aí. Agora, a relação que é sempre carinhosa, sempre é com a mãe. Inclusive, uma certa denúncia que a mãe está sendo explorada pelo pai. Porque a todo momento que o pai precisa de livro, ele não vai buscar, ele pede assunta e pede a ela para fazer. E aí ele fala das tortas que a mãe faz, esse clima que você também apresentou, quer dizer, é nítido que há aí um afeto muito grande, e realmente ela deve ter jogado um papel decisivo nisso que você fala. E era uma mulher cultíssima e inteligentíssima também. Imagino. E aí ficou fora do jogo, né? Porque na prática ela mesmo não teve... na verdade, ela tinha 7 filhos, então ela não tinha muito. Sim, quer dizer, Ela ficou... Desculpe. Pode falar. Ela ficou fora do jogo, entre aspas, porque a sociedade brasileira ainda é patriarcal,
a hegemonia do homem branco. Por isso que o Chico Buarque não foi só dito para ele no Leblon, vá para Cuba, foi dito também seu viado, que é outro núcleo que no Brasil a gente precisa vencer esse machismo desgraçado. Eu adoro Gilberto Freire e tem um livro sobre ele chamado Erotismo Brasileira. Meu nome é Helena Bocaiúva. E essa componente, você tocou no ponto que só quem esclareceu foi a Maria Lúcia Palhares Banca, que chamou, inclusive, como é que é? Enfim, fazendo referência a Oxford e tal, ela vai retraçar como o homossexualismo era importante nas grandes universidades inglesas. E aí... Gilberto Freire cita ela. Não sei. Não, é que ela pegou as cartas dele, onde ele fala da relação, que está lá nos arquivos dele, das relações homossexuais que ele teve com o livro chama-se O Vitoriano nos Trópicos. Ele fala na Inglaterra, os homens namoravam homens e as mulheres namoravam mulheres, e eu também namorei homens, numa carta para alguém que agora não no Tempos Mortos e Outros Tempos, que é um dos livros que ele publicou, ele, na verdade, e isso é impressionante, e depois eu vi, tinha uma carta do Zé Olímpio, dizendo, meu compadre, isso não dá certo. Na França pode falar que teve relação na Inglaterra, mas aqui no Brasil você não vai fazer uma coisa. E ele não aceitou tirar as referências que fez. Quer dizer, isso aí ele peitou o negócio e disse, não, a coisa é bom. Pois é, mas eu acho que voltar sobre todas essas coisas ilustra bem a coisa nossa. Agora, reconstruir aí essa sociabilidade toda da casa do Sérgio Buarque, como reconstruir aí os movimentos. Que era a biblioteca e as pessoas. Também eram os livros e as pessoas. As pessoas que eram autores dos livros. Que eram, muitos autores de livros, poetas, músicos, artistas plásticos. Então isso aí era um universo muito especial. A Rua Buri 35 tinha um lugar assim em São Paulo como nenhum outro. E assim, como se sabe, esse é o trabalho invisível das mulheres. As mulheres, na verdade, é elas que tecem essas redes de relações que são centrais para as coisas acontecerem. Isso, se ninguém nunca leu, tem um trabalho de uma colega de São Paulo, que é minha, Letícia Caneto, que tem artigos sobre o trabalho que as mulheres fazem para que os homens políticos possam fazer o que eles fazem, que vai nesse sentido, quer dizer, os aniversários, as lembranças todas, os dias de festas, enfim, esses pontos. Agora, deixa eu voltar um ponto aqui, que eu acho que é esse negócio que também me fascina, tanto no Chico quanto no Sérgio Buarque. É voltar com essa sociabilidade, assim, bem crua e nua, para não deixar que a política e a economia esmaguem essa dimensão da vida. Quer dizer, de obrigar a gente a pensar nisso para poder melhor entender até o que se passa no outro livro. Deixa eu fazer até uma pergunta, porque no livro O Irmão Alemão, ele, para desenhar a questão da repressão, ele faz menção de um irmão dele que teria sido preso, ele coloca como desaparecido. Na família do Chico, chegou a ter alguém preso? Não, os irmãos eram Sergito e Álvaro. Isso. E eles
eram bastante de esquerda, mas eles não foram Não presos. chegaram. Não, pois é, porque aí no livro aparece como sendo... Aí seria uma ficção. Pois é, seria uma parte da ficção, mas que é isso que eu queria entender, se tinha alguma coisa mais diretamente envolvida, porque esse é um dos pouquíssimos momentos onde o pai sai do escritório e grita, e começa a gritar com os policiais que estão dentro da casa. Mas ele restitui esse ambiente. É uma ficção, porque esse assunto do irmão alemão era um tabu. Olha, a gente convivia lá, ia umas 3, 4 vezes na semana, então nunca se tocou nesse assunto. Isso foi uma coisa que o Chico resgatou depois. Segundo ele, foi mencionado, ele tinha 22 anos, quando o Manuel Bandeira mencionou isso. É coisa do filho alemão do seu pai. Ele nunca tinha ouvido falar. Mas ele também nunca comentou. Isso foi. Ele escreveu esse livro muito depois, né? Agora, quando a gente lê o livro, verifica que o Sérgio Buarque escreveu várias cartas. Cartas, sim, pois é. Várias cartas foram mandadas para a Alemanha e a coisa é tão mais que a Alemanha pede o atestado dos pais do Sérgio Buarque para provar que não é judeu. Senão o povo da criança não podia ser adotado. No capítulo que ele dizer, a questão racial também não, é isso, ela não é referente apenas ao Brasil. Aí aparece isso com uma força grande nas cartas. Agora, se vocês tiverem vontade de fazer, vamos em frente. Abrimos aqui várias agendas de pesquisa, né? Abertas várias. Eu acho muito bom. Ana Sara, Fazer todo tipo de loucura. Então, talvez não tenha sido uma referência Alexandre Aguion, aqui do Políticas Públicas e Estratégias do Governo do Lajeado. Só uma coisa que, pelo menos, me inquieta muito. Nos últimos 13 anos, a gente, de alguma forma, tentou reverter esse processo. E a virulência que veio com as elites nessas últimas eleições está expressa em todas as ações de violência, de racismo, de intolerância. Como é que você vê, né, essa ruptura, 56 milhões contra 45 milhões, isso não é tão claro, não é quantificado em termos das eleições, mas tem um grupo no Brasil que avançou civilizatoriamente, né, e tem outro grupo que ficou, né, com o aumento da população, com essa visão anterior das elites, racistas, intolerantes e tudo mais. E aí você colocou uma outra questão que me inquieta profundamente, os magistrados. O que acontece com as magistraturas hoje, que o discurso é permanentemente de direcionar a população, porque a população é ignara, né, diante de uma percepção extremamente legalista da sociedade. Né. Como é que isso entra, e aí tem um componente que você se referia na construção do PT da Igreja Católica, e tem um componente da pseudo-igreja hoje que gera um Messias que se diz empoderado por Deus para fazer o governo desse país. Se diz. Né? Como é que você vê essa mudança? Porque eu acho que não existe um contínuo até hoje. Né? Existem grupos dessa sociedade que se rebelaram, que aceitam as diferenças, que aceitam os outros e tudo mais, e aquele que ficou como estava, né, no início do século passado, ou talvez antes. Como é que você percebe essa mudança praticada por um regime político, né, baseado no sindicato, que foi se degradando em alguns termos, mas tinha uma construção essencialmente do regime de trabalho, na relação do trabalho e tudo mais. E aí você tem um embate político, né? Você chegou a uma situação econômica de sexta potência mundial do ponto de vista econômico, e de repente a magistratura gera, que é a discussão do TOEFL e do IELTS recente, né? Que
a Lava Jato talvez tenha arrebentado com muitas empresas brasileiras, como é que isso funciona, e você percebe que não existe uma economia avançando, se desenvolvendo, se você não tiver, né, essa questão da união dos irmãos brasileiros, da população como um todo. Você tem uma divisão, é impossível avançar, né, com essa ruptura de dois grupos tão claramente expressa nas eleições. Como é que você vê essa questão? Bom, você já imaginou que isso tudo não vejo facilmente, nem isso decorre, o que eu vou dizer aqui, decorre diretamente dessas atividades de pesquisa. Tem muitas coisas que, já que você colocou, eu acho que são desafios a serem enfrentados, mas não tenho resposta real aí. Uma das que eu tenho, que eu acho que é esse ponto, que eu estou interessado nisso, é esse ponto da magistratura. Que você pode reverter relações eleitorais de executivo, você pode reverter relações eleitorais parlamentares, e com esse tipo de procedimento que o judiciário está tendo, nós podemos ter aqui um fator de crise institucional como nenhum outro. E acho que tem, quer dizer, o entendimento desse novo grupo de magistrados que de repente que entrou, que se considera meritocrático e que quer ter um monopólio da visão sobre o que é bom para o Estado e para todos. Quer dizer, esse eu acho que é uma componente nova que nem nas comparações que eu vi com o pessoal das mãos limpas italianas, nem isso fica claro, né? Quer dizer, a componente, o trajeto, o itinerário brasileiro do grupo de Curitiba parece ter coisa. Bom, o grupo que eu conheço está fazendo um trabalho muito bom sobre isso, é o grupo de Ciência Política do Rio Grande do Sul. Tem um pessoal que está fazendo análise biográficas e tal, e olhando o tipo de coisa que entraram e tal, e isso me parece decisivo. Quer dizer, parece decisivo entender quem são os magistrados e quem são essas instituições. Inclusive, essa coisa, quer dizer, algumas dessas, por exemplo, a ideia é que o Lula disse, bom, se eles indicaram esses nomes, então eu pego o Janot. Eu me lembro de uma vez que estavam discutindo, não está mais aqui, o Charles. E o Charles chegou e disse, mas é impossível, como é que se ganha uma eleição presidencial num momento extremamente difícil e você se demite de frente a um posto chave de um jogo complicado, você acredita simplesmente a um grupo profissional o monopólio do exercício da nomeação aí no jogo. Então, acho que aí, e há uma outra coisa que isso é um sociólogo francês, junto com o Desalé, que já tinha até chamado a atenção que na subida dos economistas há um descarte do predomínio dos juristas como elites fundamentais, em que há uma espécie de revanche também dos juristas de dizer, não, direito é direito é um saber de Estado fundamental e que isso não pode ser prerrogativa de grupos novos como são esses. O mercado não pode completamente dizer o que é pertinente ou não pertinente. De qualquer maneira, ao dizer tudo isso, eu também tenho ideia das limitações que eu estou dizendo. Quer dizer, isso aí a gente tem que realmente prestar uma atenção danada.
Eu acho que esse ponto, esse é um ponto do jogo. O outro que você coloca, que é, quer dizer, que é como o jornalismo está estruturando as nossas percepções e afasta certas questões. Por exemplo, uma delas é o seguinte: a gente fica como se tivesse reduzido a dois polos, ou o polo bolsonarista ou o polo do PT e mais o Lula, como se a responsabilidade do PSDB, do senhor Fernando Henrique Cardoso, do senhor Aécio Neves, do senhor Ciro Gomes, do senhor Tasso Gereissati e por aí vai, de todo mundo que estava no meio, como se esse pessoal que lavou as mãos numa hora crucial, aquilo que os políticos brasileiros não fizeram, se os franceses tivessem feito, se na hora da eleição do Le Pen todo mundo não aceitasse que ia votar no Jacques Chirac, tampando o nariz, mas votando no Jacques Chirac, a evolução das instituições europeias tinha sido outra. E o senhor Fernando Henrique Cardoso, como os outros, lavaram as mãos. Então, sinceramente, isso não volta. Quer dizer, de repente ainda escrevem artigos dizendo que está faltando alguém no centro. Mas como está faltando alguém no centro? Onde é que está? Onde é que estão as pessoas todas que estavam no DEM, não sei o que? Pede autocrítica para os outros. Pois é, pede autocrítica para os outros, mas eles é como se estivessem acima de toda. Então, me parece que essa mesma análise para os magistrados é preciso fazer com a classe política como um todo. Quem são os parlamentares e os brasileiros e como operam? Aí eu vou dizer uma coisa que eu estou fazendo pessoalmente, mas eu estou bobo, como sempre trabalhei com coisas do campo, e uma das coisas assim que era verificado já há muito tempo, bom, o Luiz conhece até bem mais que eu, o que mais bloqueia a transformação de grandes propriedades falidas em explorações familiares é a transfusão de sangue que se faz para os grandes proprietários falidos. E aí, nos últimos tempos, eu tenho tentado agora ver os perdões de dívida que são feitos para a famosa bancada ruralista. O que é essa bancada ruralista? É impressionante, mas absolutamente impressionante. Quer dizer, o perdão da dívida, e aí eu pensei que ninguém tivesse estimado, e para minha até satisfação mais recente, vi que há bons trabalhos de economistas novos e tal, que foram lá, pegaram e fizeram, e é uma coisa incrível, né? E que esse pessoal chantageia tanto que a Dilma Rousseff tratava esse pessoal como se aliado fosse. Entendeu? Eu acho que isso tudo a gente tem que considerar. Entende? Então, esse pessoal, quer dizer, então há mecanismos aí que a gente está conhecendo um pouco dos modos de funcionamento da coisa. Então, eu também não botaria assim aqueles que são herdeiros dessas representações e aqueles que não são mais. O que eu acho é que, nós temos uma pesada herança que, no certo sentido, atinge, eu diria, quase a todo mundo, e que isso obriga uma espécie de reflexão mais funda sobre como é que a gente vai passar por isso. Outro dia eu vi, por exemplo, a demarcação de terras indígenas é uma coisa que foi feita de final dos anos 70 para diante. Hoje em dia, realmente, os grupos... Aí você tem a declaração da Maria Manuela Carneiro da Cunha de que a coisa terrível é que tem território indígena que está demarcado e que está invadido, que ninguém bota para fora.
E outro dia, mas o argumento é que os índios ganharam terra demais. Quer dizer, e aí você, é aquela coisa de você, quer dizer, essa maneira como a gente naturalizou o desconhecimento que nós temos dos grupos mais desprovidos, eu acho que isso é muito inquietante. Se a gente quiser reverter totalmente, tem que dizer, olha, esse que está mais perto de mim não é meu irmão. E tem outros que eu não sei como é que vão reagir, mas que eu tenho que saber como é que essas pessoas estão funcionando. Okay? Eu sei que esse, quer dizer, a única coisa que eu sei é o seguinte, foi esse. Bom, eu vou comparar coisas. Quer dizer, se eu pego de 65 até 71, 72, eu diria que os debates todos, que ela mencionou, na esquerda brasileira foi o caminho é pacífico ou o caminho é pela luta armada. E aí a opção pela luta armada tornou-se completamente hegemônica. E se a gente volta sobre esses anos, vai ver que essa opção foi uma opção importante. Ela pegou novas gerações, mas ela pegou outros grupos e tal. Bom, e aí ela foi destruída fisicamente e moralmente. E a partir de, eu diria, mais ou menos ali onde há o suicídio do Vladimir Herzog, em 75, que atingiu todos os grupos, inclusive o antigo Partido Comunista, a partir desse momento todo mundo começou a ter uma outra expressãozinha, assim, trabalho de base. E começou a fazer de uma forma modesta uma série de atividades que levaram a produzir outros circuitos de pensamento, de ação e tal, que isso foi, eu diria, extremamente importante quando a gente olha 78, 79, 80 e a campanha das diretas. Eu não sei se isso dá certo de novo, mas me parece que esse pode também ser uma via de, quer dizer, eu acho, como você falou, por exemplo, recriar circuitos que queiram debater, trocar ideias, eu acho tudo isso fundamental. Mas acho fundamental, de novo, a preocupação com alargar a composição social dos circuitos. Inclusive aquela coisa, quer dizer, quem usa computador, quem usa é quem tem um grau de escolaridade elevado. Né? Quem lê blog, né? Então você tem sempre aquela preocupação que lá atrás tinha os anarquistas. Se eu quiser difundir as minhas coisas, como é que eu faço? Tem gente que é analfabeta, então eu vou ter que ter gente que vai ler para eles. E aí você começa a ter uma série de formas também. Acho que isso não é politização da nossa atividade, é politização da nossa sobrevivência. Porque do jeito que a gente está indo, como você diz, janelas vão fechando e a gente vai dando cada vez mais. Agora, bom, era tudo sobre isso. E de outro lado, realmente, que ingenuidade a nossa achar que os meios de imprensa não tinham que ser regulamentados. Eu acho que isso está na dimensão fundamental, porque esta é uma dimensão fundamental, porque a mídia forma a opinião pública, esse monopólio da Globo, enfim. Gente, bom, está na hora. Infelizmente está na hora da gente terminar aqui.